A palavra de Deus diz assim: agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Esse texto diz uma coisa profunda, simples, mas profunda, que você pode chamar Deus de Pai. Abba é Pai, em hebraico Abba, Papai, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus está habitando em você. Porque você tem o Espírito de Deus, você pode chamar Deus de Pai. Então, se você tivesse que responder essa enquete, quais as 4 qualidades do pai ideal, o que você responderia? Pensa aí. Puxa, se alguém me perguntasse qual que é o pai ideal, o que esse pai ideal deveria ter? Quais seriam as qualidades desse pai ideal? Pensou aí? Tudo bem que precisaria ter umas 20, 30, mas vamos pensar umas 4. Quais seriam as qualidades desse pai? Alguém quer arriscar uma aí? Um pai amoroso. O que mais? Presente. O que mais? Que teme a Deus, bondoso, protetor. O que mais? Protetor, desse lado aqui, não vi. Amigo. O que mais? Paciente. O que mais? Outras qualidades, gente, de um pai? Provedor. Encorajador, honesto, responsável, justo. Nós estamos falando de que pai? Só Jesus, que não foi pai, mas ele tem um pai. Essas qualidades todas aí, nós podíamos listar todas aqui. Você sabe quem é que reúne todas elas? Deus, o Pai. Ele é bondoso, paciente, provedor, amoroso. Você percebe? Quando você começa a listar as qualidades do Pai ideal, você começa a listar quem Deus é. Quem Deus é. Agora, todos nós tivemos relacionamentos ou não com os nossos pais, ou talvez você não tenha um pai, uma mãe presente por muitas circunstâncias. Às vezes o pai faleceu pequeno, às vezes foram criados sem pais, é difícil. Mas teve alguém que fez esse papel na sua vida? Se você pensar no relacionamento com seus pais, você sentia que era amado incondicionalmente? Como é que é isso? É assim, meu pai e minha mãe me amavam. Eles me corrigiam, colocavam assim, uma coisa eu sabia, eles sempre me amavam. Você acha que o relacionamento com seus pais, o relacionamento que você teve com seu pai, com a sua mãe, afetou o seu relacionamento com Deus? A maneira de você ver Deus? Olha, a Bíblia, quando Deus deu os 10 mandamentos, você percebe que os primeiros 4 mandamentos fala do nosso relacionamento com Deus. O 5º mandamento, honrar pai e mãe, fala do relacionamento na família, pais e filhos. E do 6º ao 10º mandamento, o que fala? Relacionamento com o próximo, com os outros. Então, para a gente ter um bom relacionamento no trabalho, com as pessoas, com os amigos, na igreja, antes temos um modelo do relacionamento familiar que nós tivemos. E antes nós temos um modelo de relacionamento com Deus. Este é um princípio. A maneira como nós tivemos relacionamentos familiares na nossa família afeta a maneira como vemos Deus. Sabe, é muito difícil para a gente, presta atenção nisso, acreditar num Deus que ama incondicionalmente. Não é verdade? Porque é praticamente impossível você achar um pai ou uma mãe que amam incondicionalmente. Nós somos limitados humanamente. A maioria das pessoas tem dificuldade em ver Deus. Elas sabem que Deus é amor, mas elas não percebem. Já notou isso, não? Por quê? Porque quando a gente é pequeno, não é? Tem algumas pesquisas que mostram, né? Crianças que foram criadas sem pais, crianças que foram criadas de maneira abusiva, distantes, abandonadas, elas têm uma insegurança muito grande, elas têm ira, raiva, medo, elas não confiam em ninguém. Porque essa primeira infância é essencial
para dizer assim: você é importante, nós amamos você, estamos sempre aqui, vamos cuidar de você, não importa o que aconteça. É isso que um pai e uma mãe faz. Então, existem muitas dificuldades. Porém, Deus, desde o princípio, sempre quis ser pai. Deus, desde o princípio, foi pai. Tem inúmeros versículos na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus está dizendo: eu quero morar no meio de vocês, eu quero habitar, eu vou ser pai, vocês serão meus filhos e filhas. E é repetida por Paulo aqui: e eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer ter um relacionamento conosco de pai e filho. Beleza? Não está claro isso, não? Como é que Jesus chamava Deus? De pai. Qual é a única vez que Jesus chama Deus de Deus e não chama de pai? Você sabe? Você lembra, não? Quando ele fala, pregado na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? É a única vez que você vai encontrar Jesus se referindo a Deus como Deus, porque todos os demais ele se refere a Deus como Pai. Mas naquele momento, Jesus está separado do Pai, porque Ele está levando todos os nossos pecados, Ele está levando toda a nossa iniquidade. E Ele naquele momento se sente como nós, sem Deus. Meu Deus, onde está? Mas Jesus morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter com Deus Pai o mesmo relacionamento que Ele tem. Por isso, gente, toda a saúde dos nossos relacionamentos depende da nossa relação pai e filho com Deus. Deixa eu fazer uma consideração aqui. Nós não temos muito tempo nesta reunião para explicar. Nós temos um curso de pais e filhos muito legal, você entende melhor isso. Mas primeiro relacionamento com Deus, depois relacionamento familiar, depois relacionamento com o próximo. Todos os nossos relacionamentos, quando você tem dificuldade com relacionamentos, tem dificuldade com as pessoas, é necessário ver como está o nosso relacionamento com Deus, do ponto de vista, presta atenção, não como Deus Todo-Poderoso, mas como Deus Pai. Quanto mais distante Deus Pai, mais difícil a gente conseguir sustentar relacionamentos. Por que isso? Porque nós temos expectativas em relação à paz. Tem ou não tem? Tem. Toda criança tem uma expectativa em relação ao seu pai. Para sermos bons pais, precisamos aprender a ser, então, filhos de Deus. Não adianta agora ficar reclamando das coisas boas que seu pai não fez, ou do pai que você não teve. Não precisa. Deus é pai e nós podemos ter um relacionamento com Ele. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Quando você está orando, quando a gente está orando, você costuma dizer pai ou você costuma dizer Deus? Não precisa responder para mim essa. Arruma uma placa, um quadro com a palavra pai e coloca onde você ora. Ou então arruma um fundo. Se você põe uma música no celular, põe uma letra de fundo escrito pai, para você lembrar de se referir a Deus como pai. Quando pediram para Jesus ensinar como ora, que ele falou: vocês vão orar assim? Pai nosso. Para você orar, você quer orar? Quer. Para você orar, você tem que chamar Deus de Pai. Por quê? Porque você tem o Espírito dele agora. Você não é mais escravo. Você não recebeu um espírito de escravidão para andar com medo outra vez, mas um espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Então, olha que interessante esse texto, 1 João 4,16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Eu sei o quanto Deus me ama. Eu confio no amor que Deus tem por mim. O segredo de aumentar a intimidade é sempre a gente orar conforme a palavra. Experimenta pegar a palavra e começar a orar. Você pega esse texto e fala assim:
Aqui está dizendo que sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. A Bíblia diz, tua palavra, que Deus é amor. E quanto mais, e diz que eu posso saber quanto Deus me ama, eu posso confiar no seu amor. Pai, eu acho que eu não sei o quanto tu me amas. Pai, eu não consigo confiar no teu amor totalmente, mas eu sei que eu posso. Eu quero a partir de hoje confiar no seu amor. Amém? Você percebe? Isso é uma oração poderosa, porque ela está baseada naquilo que Deus quer fazer. Não está baseada no seu sentimento, nas suas emoções. Está baseada na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você começa a conhecer mais. Veja, aqui não está dizendo que Deus ama você porque você é muito competente, faz as coisas certas, faz sempre na igreja, dizimista. Não, está dizendo que Deus ama você, ponto. E você permanece no amor dele, ele está com você. E quanto mais você ficar no amor de Deus, mais esse amor vai dominar a sua vida e vai fluir. Quanto mais confiarmos no amor de Deus, mais a vida vai ficar diferente para nós. Difícil confiar no amor de Deus, porque a vida e o inimigo plantam algumas mentiras. O diabo também é pai, não é? Mas é pai do quê? Da mentira. Então, ele gosta de dizer assim: Deus não ama você, não vai amar você. A menos que você prove que é bom o suficiente para merecer o amor dele. Afinal, ele deu Jesus para te salvar. Deus deu o filho dele para te salvar. Então, puxa, você tem que merecer isso. O que você está fazendo? Mas ele não fala assim, te acusando. Você! Ele fala assim, ele fica... Porque o diabo gosta de falar em primeira pessoa na sua orelha. Ele fica dizendo assim: ai, acho que Deus não me ama. Ele fez tudo por mim, mas eu não sou bom o suficiente, eu não mereço o amor dele. Ele fica dizendo isso: ai, eu não mereço. Quando você ouvir essa voz, você fala assim: capeta, você não merece mesmo, que você foi realmente um cabra safado, e você nem quer o amor de Deus, você não quer. Mas eu não, eu sou filho amado de Deus, ele me perdoa, amém? Pode tirar o cabra safado para não ser educado. Mas assim, não é? Outra mentira: Deus está triste com você, está decepcionado, está chateado. Você continua falhando nessas coisas. Não sei, para você uma, para mim é outra. Mas esse pensamento vem assim na sua mente: Deus, como é que Deus vai fazer? Vai me ouvir? Como é que Deus vai me responder? Eu continuo fazendo isso, eu continuo fazendo aquilo, eu não sei, não tem como. Deus está triste. E nós, às vezes, como pais, o que a gente fala para as crianças? O que você está fazendo? Deus vai ficar triste com você. A gente não fala essa besteira? A gente fala: não fala isso, por favor. Outras mentiras: Deus não está ouvindo, nem vai responder você enquanto você não mudar de vida. Ou seja, você não consegue mudar de vida, você tem um problema que você não consegue se livrar, e o diabo diz: enquanto você não se livrar, então Deus não está ouvindo. Gente, isso é uma mentira. Quem é que pode te livrar? O Senhor. Então Ele está só esperando você falar para Ele te livrar, amém? Tudo isso são mentiras religiosas, são até pregadas, mas não tem base. Eu não tenho tempo para explicar textos e textos por cada afirmação, mas veja, Deus não está bravo com a gente. Quer dizer que Ele concorda com o seu pecado? Não, mas Ele não deixa de amar você por isso, amém? Seu filho erra, deixa de amar o seu filho? Às vezes é difícil para nós amarmos um filho que não se importa, mas vou dizer. Outro dia um pai com um filho drogado falou: vou expulsar minha filha de casa, não aguento mais, vou expulsar ele. Falei: não faça isso. Por quê? Porque o único lugar que ele tem para voltar para casa é esta. Mas aquele pai viu a Bíblia como uma coisa legalista. Para ficar aqui tem que atender os meus requisitos. Falei: se Deus puxar essa reguinha para você, você vai para o inferno agora.
Porque eu quero dizer uma coisa: você atende os requisitos de Deus Todo-Poderoso? Deixa eu ler para você alguns aqui. Lê 3, 4 versos, está fora. Amém, irmãos? Se Deus for me pedir, não dá. É a graça de Jesus que nos permite acesso à casa do Pai. Amém? Intercede pelo seu filho. Ele só tem, não tem ex-filho. Tem ex-cônjuge, mas não tem ex-filho. Sabe? O inimigo fala estas coisas porque a gente coloca o nosso valor, a gente acredita nas mentiras do inimigo, a gente coloca o nosso valor em uma outra coisa que não Deus. Presta atenção nessas perguntas. Veja para quais você marcaria X. Não precisa contar. Qual é a base do meu valor próprio? Pergunte a si mesmo. Como é que eu me considero? Como é que eu avalio a mim mesmo? Como é que eu valorizo a mim mesmo? Com base na minha carreira, está indo bem? Mas quero estar indo bem? Eu tenho valor. Meu ministério está indo bem? Beleza. Minha vida financeira está boa? Beleza. Ou seja, você valoriza a si mesmo o quanto a sua carreira está bem, sua profissão está bem, seu ministério está bem, sua vida financeira, reconhecimento das pessoas. Quando as pessoas reconhecem, falam, puxa, não, você faz um trabalho, não, você, então. Ou então, quando você tem um corpo bonito, ou então, baseado nos seus sentimentos, estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. Se você colocar o seu valor próprio nos seus sentimentos, não tem uma coisa mais instável que os sentimentos, certo? Não. É enganoso, é enganoso. Tudo bem ter sentimentos, mas viver com base nos sentimentos, não tudo bem. Quando a gente coloca o nosso valor nestas coisas, nós estamos colocando o nosso valor em uma coisa instável. Estamos colocando o nosso valor próprio em algo que não tem firmeza. Quantos creem que Deus é fiel? Você crê que Deus é fiel? Amém? Quando você perde o emprego, Deus continua sendo fiel? E quando você tem uma doença que você não tinha, Deus então deixou de ser fiel? Quando você perde o emprego, quando você comete uma injustiça, você é enganado, rouba o dinheiro de você, você se vê pagando dívida que não é sua, quando você é injustiçado, presta atenção, você deixa de falar do amor de Deus para as pessoas? Você fica mudo? Tudo isso faz a gente pensar numa coisa: quem é Deus? Deus é amor. O que preenche o vazio na minha vida não são as obras que eu realizo, mas o amor que Deus tem por mim. Vamos repetir esse aí? O que preenche o vazio em minha vida não são as obras que eu realizo, mas o amor que Deus tem por mim. O meu valor vem do amor que Deus tem por mim. Então, se eu estiver bem financeiramente, tudo bem. Se eu não estiver bem financeiramente, tudo bem. Deus é bom, Ele vai mudar. Porque essa vida tem instabilidades. Quando a gente apoia a nossa identidade em coisas que são perecíveis, a gente fica ruim nos relacionamentos, a gente fica ruim. Eu lembro quando tive alguns problemas financeiros, injustiças, né? Eu lembro quando roubaram meu carro, né? Até já contei aqui, quando eu vendi o meu carro, saí da agência, bati o carro. Falei, oh Deus, é possível, está fazendo tudo certo. Deus falou, aham, então é isso. Então você faz tudo certo, problemas não podem acontecer com você. Eu lembro que eu falei, como é que eu vou fazer? Eu tinha que pagar um negócio, saí, vendi o carro, acertei, saí, bati o carro, acabou com tudo. Encostei em casa, fui orar. Quando eu fui deitar para orar, o Espírito Santo falou, você vai orar o quê? Vai dizer que eu sou dizimista, porque acontece uma coisa dessa? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar de Deus, né?
Eu vou reclamar de Deus, meu pai, dizendo que isso não foi justo. Aí parei um tempo, falei, Espírito Santo, me fala o que eu devo orar então. Graças a Deus fui esperto nessa, né? Essa eu não fiz besteira, outras não. E aí, ele falou, você tem que dar graças por aquilo que eu vou fazer a partir dessa situação. Gente, eu comecei a ficar feliz, comecei a dar risada, levantei, meu irmão falou, o cara pirou, porque ele bate o carro, chega em casa, entra, sobe, quando desce, está parecendo, ainda pirou. Eu comecei a ficar feliz dizendo, Deus vai fazer um negócio muito poderoso, porque é impossível nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Os planos dele são planos de bem e não de mal. Isso ele já sabia. Eu que não sabia. Amém, irmãos? Aí falei, amor, estou feliz que bateu o carro. E agora, não sei, eu sei que vai ser uma coisa muito boa. Eu criei, eu confessei isso. Vai ser bom. Mas o que eu posso fazer agora? Bom, não sei o que eu posso fazer. Bom, vou ter que voltar lá na concessionária que eu vendi o carro e dizer, agora você vai consertar o carro, seguro. E eu cheguei e voltei com o carro estava inteirinho. Aí quando eu cheguei lá, falei, ô Jorge, tudo bem? Então, você já voltou? Por quê? Quero deixar o carro. Ah, tá. Aí o cara olhou o carro e falou, o que aconteceu? O carro não vai vender o seu carro. Gente, não dá para contar o testemunho que eu já contei aqui. Foi muito melhor vender o carro, comprei um carro zero depois disso. Deus é bom, nossa, foi um negócio tão bom que eu nunca jamais poderia pensar. Fala para a pessoa aí, Deus tem sempre uma saída boa. Fala para ele, Ele tem sempre uma saída boa. Mas a religião bota medo na gente. A religião do medo. A religião diz assim, Deus ama você. Jesus ama você, deu a vida por você, mas Deus, o Pai de Jesus, que também é seu Pai, é bravo, está sempre zangado com você. Não é isso não? Jesus é tão bom, mas o Pai de Jesus. Quantos aqui ouviram a seguinte frase? Espera o teu pai chegar em casa. Quantos ouviram essa frase? Não, falando sério, quantos ouviram? Muitas vezes. Espera o teu pai. Você vai ver quando o teu pai chegar em casa, não é verdade, não é? É o monster. Vai ver quando o seu pai chegar em casa, porque já não estou dando conta. Então é isso, fica essa imagem que pai é aquele que vai, né? Como é que é esse pai todo-poderoso? Está em Lucas 15. O que acontece quando o filho que fez um monte de besteira chega em casa? Ele nem chega em casa porque o pai sai correndo e abraça ele no meio do caminho, não é isso não? Dizendo, meu filho, que bom que você voltou. Que bom que você voltou. Tem uma música do Ron Kenoly que fala sobre o filho voltando para casa. Acho que não sei se tem em português, mas aquela é fantástica, a música é demais, né? É demais. Ele está contando a história dele, o filho dele saiu de casa. Daquele cantor Ron Kenoly, saiu de casa, sumiu, voltou. Ele queria dizer um monte de coisa para o filho. Quando ele pensou, Deus falou, como é que eu trato você? Ele falou, tá bom, compôs essa música. Ele cantou com os filhos, inclusive. Sabe? Quando erramos, nós ficamos com medo. E não corremos para o Pai em busca de perdão. Porque essa ideia plantada errada de que Deus está bravo. Você não pode falhar com Deus. Deixa eu contar uma coisa para você, com todo respeito. É impossível você não falhar, tudo bem? Legal? Você já se conformou com isso? Não é para também você ficar falhando, eu sou mesmo uma miséria, vou falhar sempre. Não é isso. Mas é impossível a gente não falhar, gente. Ficamos envergonhados, nos escondemos. Tentamos preencher esse vazio. Sabe o que vai? Aí o cara vai para o vício, fica distante do pai, começa a cometer pecado que não cometia mais, começa a ver filme que não presta, começa a beber, não bebia mais, começa a andar com umas amizades, terceira categoria, quarta, quinta categoria, porque não consegue voltar para o pai. Lembra do filho, da história do filho pródigo, a história do pai pródigo? O filho, quando começa a ficar ruim, ele vai afundando. Ele podia voltar antes, não podia? E a vergonha vai afundando. Aí quando ele está no meio dos porcos,
Quando ele chegou no fundo do poço, e a pá que ele estava cavando no poço quebrou, ele falou: na casa do meu pai não é assim. Na casa do meu pai, um escravo lá tem uma vida melhor. A gente não precisa chegar no fundo do poço para voltar. Mas o pai recebeu mesmo um filho voltando no fundo do poço. A gente fica envergonhado, mas a religião faz isso. Nossa dificuldade em orar se deve à nossa falta de revelação de Deus como Pai. Uns tempos atrás eu perguntei: Senhor, por que as pessoas não oram? Por que é tão difícil? Você chama para orar, é uma dificuldade. Ele falou: é porque eles não me veem como Pai, que quer responder às suas orações. Eles me veem como alguém que quer punir, que quer condenar, que vai dizer: de novo? Porque talvez nossos pais, quando a gente acertava, eles diziam: foi mais que obrigação. Quando errava, já logo, tá. Então nossa ideia de pai é assim: se eu errar, ele me pune. Se eu fizer tudo certo, fez mais que obrigação. Um pai que um dia chegou na escola, quando era diretor, queria que o filho repetisse a série, porque ele tinha tido média menos que 8 em algumas matérias. Juro que eu queria dar um soco, porque o meu filho tem que ser o melhor. Muitos pais negaram o amor para os filhos, só davam amor quando o filho desempenhava bem. Não desempenha bem, não dá amor. Desempenha bem, dá amor, dá presente. Então fica aquela chantagem de dar, não dá, e fica na manipulação do amor. E aí leva isso para o casamento. Tem mulheres que levam para o casamento. Se o marido faz o que quer, então tem sexo. Se não faz, não tem. Se a mulher faz o que ele quer, então tem dinheiro, não tem. É assim, tudo na base de negociação. Não tem amor incondicional, é tudo condicional. É tudo se fizer o que eu quero. A gente tem dificuldade de orar, presta atenção, porque para orar tem que dizer assim: Pai Nosso. Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar uma pedra? Qual é o pai que, se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Vocês, sendo maus, dão coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o pai não vai dar para vocês o que vocês pedirem. Jesus está dizendo: ei, a gente não tem as coisas, nossas orações não são respondidas, porque não há o relacionamento. Pai, eu preciso, eu sei que tu estás me ouvindo, tu és o meu pai. Pai não lança fora, aquele que vem a mim, eu não lançarei fora, não vou lançar fora. Jesus orava facilmente, não orava? Nossa, ele orava fácil, estava sempre orando. Por quê? A melhor coisa é falar com o pai. O pai quer dar o que você quer, é só pedir. Vocês estão aí, não? A notícia é boa demais para ser verdade? Está na Bíblia. Já leu isso na Bíblia, não? Não acreditou ainda, mas leu, né? O pai pensou e desejou você desde o primeiro segundo da sua vida na barriga da sua mãe. Uma época eu estava tratando com crianças que foram indesejadas. Eu trabalhava com crianças, e depois adultos. Alguns falavam: eu fui fruto do estupro, meus pais não me queriam, minha mãe falou várias vezes que devia ter me abortado. Eu falei: Deus, como é que eu falo para alguém Dia dos Pais? Na época também eu estou numa escola cristã, na época eu dirigia. Como é que eu vou falar para... o negócio hoje é muito ruim, verdade ou não, irmãos? Eu falei: como é que eu respondo? E um dia eu estava orando, Deus falou: diga para eles que não importa se, infelizmente, ele foi fruto de um estupro ou de um relacionamento indesejado, no momento em que ele foi concebido, eu o amei. Eu amo ele desde o instante que ele foi
nasceu na barriga da mãe. Eu falei, é verdade? Onde é que está escrito? Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Ponto por ponto. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Imagina, então você quer aprender a ter relacionamento com o Pai? Pega esse salmo e ora a Ele. Orar o Salmo 139 é bom. Não tenho tempo para orar ele inteiro aqui, mas a gente ora assim, você pega e fala assim, Pai, foi o Senhor que criou o íntimo do meu ser. O Senhor criou a minha personalidade. O Senhor me criou o meu jeito de ser. Eu não quero ser outra pessoa. E eu quero ser quem o Senhor me criou para ser. É bom, não é? Isso é uma oração, gente. Isso é uma oração de fé. Você está concordando com a Bíblia. E aí você vai ver as coisas acontecerem. O Senhor me teceu. A ideia aqui é de fazer, sabe, de tecer aquele negócio que tem um desenho especial, fio por fio. Eu te louvo, me fizeste de modo especial, Senhor. Tudo bem que eu pude ser indesejado, minha mãe falou que eu queria me abortar, mas o Senhor me desejou, o Senhor me fez de maneira especial. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou alguém especial e que é importante para ti. Amém? Você percebe a diferença de falar na primeira pessoa que está escrito aí? Porque a tua palavra é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você declara isso ajuda a arrumar, remove depressão, quebra cadeias, corrige os pensamentos, porque quando você fala, tem que sair do coração, passar pela mente. Então quando você fala, isto cria vida. Palavras têm vida. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando fui no secreto formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ele está dizendo assim, Deus tem uma vida para mim, não vou morrer antes do tempo, minha vida tem valor, por isso eu não vou nunca me suicidar, eu não vou pensar em pensamento de morte, porque todos os dias que Deus tem para mim, Ele tem o número de dias para mim. Amém. E depois vou habitar com Ele para sempre. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, tu estarias comigo. Os pensamentos que Deus tem sobre você são incontáveis. Eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês. Uma outra versão diz planos, é a mesma coisa. É o que Ele está pensando para o seu futuro. Pensamentos de bem e não de mal, para dar uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Então, Deus tem muitos pensamentos. Os pensamentos de Deus são tremendos. Salmo 40 também fala dos pensamentos de Deus. Deus tem muitos pensamentos a nosso respeito. Tem muita coisa que Deus já pensou sobre você, mas você não sabe por quê? Eu não sei, porque a gente não está conversando com Ele. Invoca-me e eu vou te responder. Jeremias 33:3. Vou te falar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ei, vem falar comigo. Eu tenho pensamento sobre você, eu tenho planos, tenho sonhos. Vem, eu tenho coisas boas. Amém. Então, se a gente começar a pensar em Deus como Pai, Jesus veio fazer uma coisa só, veio revelar a gente quem é o Pai. Quem é o Pai? Colossenses 1:15. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Já parou para pensar nisso, não? Aquilo que você nunca viu, Jesus é a imagem, Ele é a manifestação. A gente não viu Ele, né? Fisicamente, os discípulos lá viram, mas a gente consegue vê-lo, espiritualmente conhecer Ele. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Se você quer saber quem é Deus, Ele é Jesus. Está aí Jesus, é igualzinho. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. Por que você me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras pelo meu intermédio. Está dizendo, ei, Felipe, você quer conhecer o Pai? Está aqui, ó, você está vendo Ele. Jesus veio nos mostrar quem é o Pai. Não precisamos ganhar aprovação
o amor de Deus por meio do nosso desempenho. Deus ama você. Se você desempenhar bem, Ele te ama. Se você não desempenhar bem, Ele te ama. Mesmo quando pecamos, o Pai ainda nos ama. Mesmo quando a gente pisa na bola, o Pai ainda nos ama. E deseja que a gente corra para os seus braços, buscando consolo e perdão. Ele está esperando. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. O coração do Pai é de amor e misericórdia, não é de ira, de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque Cristo morreu e pagou por isto, amém? Cristo já pagou a condenação. É só mediante a graça que a gente volta para Deus. É só mediante a graça que a gente cresce e deixa de ser criança, de fazer besteira. Sempre a graça. E a graça diz que Jesus fez tudo o que tinha que ser feito por nós. Você é filho não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez. E está feito. Deus nosso Pai não quer ser um hóspede. Ele quer habitar em nós. Pode subir a banda aqui, por favor. Deus nosso Pai não quer ser um hóspede. Como é que você trata um hóspede na sua casa? Você leva ele logo para a lavanderia? Não. Você leva ele logo para a cozinha? Não. Você gosta de deixar, né? Se vem um hóspede, o que você faz? Você prepara tudo arrumadinho, limpa a casa, né? Lava o cachorro, dá um banho no cachorro, tá? Aquele negócio. Não, seu cachorro estava cheiroso, fica tranquilo, tá? É que eu fui na casa do Paulo, do cachorro. Mas é sempre limpinho lá, né? Você bota ele para trabalhar e o bicho, ó, você não trabalha, né, filha? É muito bom. Então, você prepara para receber uma visita, tudo mais. Você serve, você quer um café, você vai lá e pega. Agora, quando chega um amigo seu de muito tempo, ele chega na sua casa e quer alguma coisa, o que você fala? Ah, Zé, pega na geladeira lá, mano. Não é isso, não? Abre aí, pega aí. Onde é que tem? Onde é que você está guardando aquele negócio? Cadê aquela Coca-Cola que você guarda escondida que essa mulher falou para você não tomar, mas eu sei que tem aqui. Cadê aquela? Não, mano, isso é assim. Você já sabe, conhece, não é verdade, não? Conhece, não precisa nem pedir, você entra. Que já é da casa. Deus, o nosso Pai, quer habitar. Lembra de Marta e Maria? A Marta está tratando Jesus que nem um hóspede. E quer fazer muita coisa. E quer fazer comida. E a Maria está sentada ali ouvindo Jesus. Ah, legal. E a Maria preocupada, tudo. Jesus falou assim: eu não quero ser um hóspede. Eu sou amigo de vocês, está tudo bem. Vê aí o que tem. Tem um pão aí, tudo bem. Se não tiver, pede uma pizza ali. Não, pede umas esfirras ali no Califa. Pronto. Não precisa fazer nada não. Eu vim aqui para estar com vocês. Não faz mal se a casa não está totalmente limpa, não deu tempo. Não faz mal se o cachorro não toma um banho ainda. Não faz mal. Eu vim aqui para estar com você. Porque eu amo você, eu quero estar na sua casa. Quero estar com você. Você não precisa botar tudo perfeito. A gente quer chegar diante de Deus com tudo perfeito, né? Como se Deus não soubesse. Deixa eu dizer, tem umas coisas aí na sua casa, no seu coração, que se ele não entrar, nunca vai ficar em ordem, amém? É melhor dizer: Pai, entra, porque eu não consigo pôr em ordem. Eu lembro um dia que eu me converti. Eu falei: como é que eu vou? Tanta coisa que eu não consigo fazer. Ele falou: você não vai conseguir, né? Eu não consigo. Você quer que eu mude? Eu lembro que eu chorava o nome da Marisa. Primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, a voz de Deus: você quer que eu mude? Você quer que eu transforme? Senhor, eu não consigo. Ele falou: não estou pedindo para você fazer nada. Eu quero saber se você quer. Se você quer. Eu falei: eu quero. Entra aqui. Eu quero. Tá uma bagunça. Eu estou tentando arrumar, mas não consigo. Cada vez que eu quero arrumar, fica pior. E naquele dia ele entrou no meu coração. E o que era triste se transformou em alegria. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e faremos o quê? Morada nele. Eu quero morar em você. Eu quero ser íntimo.
E a gente desenvolve intimidade com Deus orando em concordância com a palavra. Como eu falei, pega um salmo, começa a ler. João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim, limpa. Oh Pai, é o Senhor que me limpa. Eu sou um ramo em Jesus agora. Eu creio que eu estou em Jesus. Pai, pode me limpar, porque o Senhor quer que eu dê muito fruto. Amém? Limpa, eu não quero mais. E aí Jesus fala, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Senhor, a tua palavra que me limpa. A tua palavra diz que eu sou filho, que eu tenho herança, que eu fui perdoado. Eu estou limpo de tudo isso, amém? Depois você vai lendo e diz assim, olha, não foi você que me escolheu, eu escolhi você, para você ir dar frutos. E tudo que você pedir para o Pai, Ele te conceda. Aí você lê e fala assim, Pai, quer dizer que não fui eu que fui atrás de Jesus, Ele que me encontrou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me encontrou. Obrigado porque a tua vontade é essa, que eu dê muito fruto, e tudo que eu pedir o Pai me conceda. Aí você vai lendo, Ele vai dizer que Ele ama você, que nem Ele ama Jesus. O Pai ama você, que nem Ele me ama. João 17, 23. Obrigado, Pai, por me amar do mesmo jeito que tu amas a Jesus. E assim como tu ouves a Jesus, tu me ouves. Então você começa a orar diferente, amém? Aí você começa a orar e falar, Pai, tem essa situação, entrego nas tuas mãos. Pai, me dá direção. E é tão gostoso, agora é o Pai. Eu lembro quando eu chamava Deus e Deus, eu estava numa vigília, comecei a orar e eu ouvi, você está orando como se eu estivesse aonde? Eu pensei, Deus Pai nos céus. Aí eu ouvi, eu estou aqui perto da sua frente, eu posso te abraçar. Fala comigo como se eu estivesse do teu lado, pronto para te abraçar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O Pai está esperando para ter um relacionamento íntimo com a gente. O Pai tem muitas coisas para dizer para a gente, amém? Hoje é dia dos pais. Eu poderia falar muita coisa para você ser pai, como é que você pode ser um pai melhor e tudo, mas eu vou dizer, se você e eu não conhecemos o Pai, a gente não consegue saber o que é ser pai. A gente não consegue nem saber como é ser filho. E hoje eu quero orar para que todos os pais que estão aqui hoje, que não foram todos os filhos, todos os homens especialmente, você que é homem, você que é filho, não foi abraçado pelo seu pai. Deus está dizendo, eu quero abraçar você. Eu quero abraçar você como filho hoje e dizer, ei, você é meu filho amado. Deixa eu dizer para você uma coisa, mesmo que o seu pai tenha sido amoroso, tenha abraçado muito você, a gente precisa do abraço do Pai Celestial, amém? Então nós vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, nós oramos agora, eu peço, Senhor, abraça estes homens, especialmente os homens. Hoje é no dia dos pais, especialmente aqueles homens, Senhor, que não foram abraçados por seus pais, talvez por N motivos, para os pais não saberem, os pais também não tiveram uma educação, aqueles que não tiveram pais, ou aqueles que tiveram muitos padrastos e não tiveram nenhum, mas tu és o Pai de amor. Agora eu peço, Pai, abraça esses homens que nunca se sentiram abraçados pelos seus pais, que eles experimentem o teu amor agora, que eles experimentem o teu abraço, que eles experimentem a proximidade do Deus Pai. Dê a eles, Pai, eu peço o amor que os seus pais não souberam dar, o amor que os seus pais não souberam dar. Abraça nós homens, Pai, nesta noite. Derrama o teu abraço, derrama. Nós recebemos, vá dizendo para isso aí, Pai, diga para Deus, Pai, quero o teu abraço nesta noite. Eu não posso viver sem o teu abraço, eu não posso viver sem a tua presença. Eu não quero viver mais longe de ti. Se você estava vivendo longe do Pai, e agora eu quero falar isso para todos, homens e mulheres, se você estava vivendo longe do Pai, hoje é o dia para você dizer, Pai, eu não quero viver mais longe, eu quero ficar perto de ti sempre. Eu sei que o Senhor não me condena, o Senhor está com os braços abertos. O Pai está de braços abertos agora. Todos nós vamos experimentar esse abraço. Deixa Deus abraçar você. Deixa Ele dizer, filho, como eu amo você. Filha, eu me importo com você. Eu me importo com isso que você achou que eu não me importo. Eu me importo. Você acha que eu não estou vendo? Eu estou vendo. Você acha que não vai mudar, mas eu posso mudar qualquer coisa. Confia no meu amor.
confia no meu amor. Se o seu pai falhou com você, deixa eu dizer, Deus nunca falha. Perdoa seu pai, decide perdoar o seu pai hoje, para você não viver com uma expectativa irreal. Ele também precisa conhecer o pai. Você que tem problemas com seu pai, peça assim: Pai, eu quero que o meu pai terreno conheça a tua vontade, conheça a tua voz, conheça a tua verdade. Eu quero que o Senhor abençoe também meu pai. Derrama a tua bondade na vida do meu pai. Não deixa a amargura ficar no seu coração. Vai entregando isso. Fala: Pai, eu entrego o rancor, eu entrego essa injustiça. O Pai eterno pode curar o seu coração hoje. Deixa Ele curar, deixa Ele tirar qualquer marca lá do íntimo. Deixa Ele tirar qualquer marca lá do íntimo.